O Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu a amputação ou corte parcial de cauda de cachorros para fins estéticos, a chamada caudectomia. Agora, quem infringir as normas determinadas pelo Conselho pode responder a um processo ético profissional. Para conversar com a gente sobre esse assunto e a importância dessa proibição, nós convidamos o presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, José Fernando Ibanez, e o cirurgião veterinário Wilson Grassi. Boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Olha, eu tenho que fazer parte da sua associação, porque eu só tenho cachorro miudinho. Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Eu vou começar com o Dr. Wilson. Dr. Wilson, qual é a importância da cauda para o cachorro? Leão, dessa história toda, não é ter a cauda ou não ter a grande questão. É por que ela foi operada, por que ela foi retirada e como ela foi retirada. Isso é o que faz toda a diferença dessa questão. Tá. Agora, o legal é não tirar, né? O legal é não tirar. Historicamente, no processo evolutivo do cachorro, ela deve ter tido um papel importante de equilíbrio, de talvez até do movimento dele, das forças, mas hoje em dia um cachorro que mora num apartamento, numa casa, não vai fazer falta para ele não ter. O que a gente levanta é o que esse cachorro passa, esse processo para não ter mais o rabo e o porquê isso realmente foi necessário. Certo, porque é por fins estéticos, né, que o pessoal faz. Sim. Então... Agora, doutor José, com essa proibição, como é que ficam os profissionais que são especialistas nessa área? Porque tem gente que só fazia isso, né? Era especialista. A gente tem mesmo no mercado alguns veterinários que se dedicam à estética, né? E dentro da estética, conformar os animais aos padrões raciais pré-estabelecidos. Eu penso que se há uma proibição de se fazer esse tipo de intervenção, invariavelmente o indivíduo vai ter que se dedicar a outras áreas, já que essa cirurgia estética ela está proibida. Eu costumo brincar, desde que saiu essa resolução, quando proibiram os remédios para emagrecer no Brasil. Certo. Quem fazia tratamento para obesidade e usava essas drogas teve que se adaptar de alguma forma. Então, se a sociedade e na pessoa do conselho decidiu que não vai mais fazer essas intervenções estéticas, quem era especialista nisso vai ter que se adaptar e se ajustar. Não existe pessoas que se dedicam mais a isso, mas não existe um médico veterinário que só corte rabinhos e orelhas, não existe. Ele faz medicina veterinária também. Agora, doutor, o que a caudectomia pode causar no animal, assim, meio ruim? Ela pode ser feita no momento correto, que se for para fins estéticos tem que ser, o cachorro tem que estar bem novinho, de 3 a 7 dias de vida. Ela pode ser feita então, na época certa, pode ser feita da maneira correta, ou seja, com anestesia e com higiene e com técnica cirúrgica. Se isso for feito todo corretamente, a gente não vai ter um prejuízo para a saúde desse animal. Vamos repetir que está proibido agora. Está proibido, mesmo assim. O que acontece muito também é que isso não era feito da forma correta, não era às vezes feito com anestesia, não era feito com higiene, muitas vezes não era nem feito por veterinários, às vezes, né? Por isso que a gente tem muito caso de cachorro que começou, primeiro sentiu dor nessa cirurgia e segundo, teve uma infecção. E você sabe que o rabinho do cachorro é a continuação da coluna, então uma infecção no rabo, teoricamente, pode chegar até a cabeça. Então já teve cachorro que sofreu muito com essa cirurgia. Nossa Senhora. Nossa. Agora, doutor José, outras cirurgias, né, como também tem o corte das cordas vocais, a retirada das unhas dos gatos e também tem o levantamento da orelha dos animais. Essas cirurgias já não eram recomendadas pelo Conselho Federal e elas também estão proibidas? Sim, elas estão proibidas por resoluções também do Conselho e elas são contraindicadas talvez mais do que cortar o rabinho. Como o Dr. Wilson mencionou, de todas essas cirurgias, a que menos causa danos físicos é a do rabinho. É uma questão filosófica, a gente mudar a forma de um animal que nasceu com o rabo e com a orelha grande e a gente corta por uma questão nossa, né, claro, pessoal. Ou, como dizem os criadores e quem desenvolveu as raças, por questões técnicas, né? Alguns animais tinham a cauda ereta para ser visto no meio do mato e tudo. Essas outras cirurgias, elas podem causar danos mais graves e, eventualmente, elas causam mais sofrimento do que cortar a cauda. Por exemplo, tirar as unhas, né, dos gatos.
Isso dói bastante, dependendo da forma e da fase da vida em que é realizada a onissectomia, que é o corte das unhas, né, definitivo, isso pode causar bastante sofrimento, dependendo As cordas vocais da eu já fase. vi muita gente que faz também, o cachorro não latir, né? Exatamente. É um absurdo isso. É. Agora, doutor, quem fizer esses procedimentos agora deve ser denunciado, então? Sim, o Conselho de Medicina Veterinária é um órgão que existe para fiscalizar a profissão em prol da comunidade, né? Então, o Conselho protege a comunidade do médico veterinário. Essa é a função do Conselho de Medicina Veterinária. Quem vir ou quem perceber que um médico está exercendo a profissão de uma forma que o Conselho não recomenda, deve denunciar ao Conselho a prática da profissão. Agora, como é que vocês estão fazendo para divulgar isso? Porque eu fiquei sabendo agora, nesse momento, não é que estava proibido. Que eu sempre achei um absurdo, mas agora descobri que está proibido. Então, como é que vocês vão divulgar isso? Existem mecanismos da associação. A nossa associação ela é muito mais ligada ao médico veterinário do que à comunidade. Isso é uma coisa que está se tentando mudar, mas a gente divulga para a comunidade veterinária, o conselho também divulga para a comunidade veterinária e a mídia. Vocês, por exemplo, são um canal das pessoas leigas conhecerem e saberem que esse procedimento foi proibido. E o que pode acontecer a um veterinário se fizer esse tipo de procedimento? Uma vez feita a denúncia no conselho, o conselho tem uma comissão que julga se essa denúncia procede ou não, e em julgando pertinente a denúncia, o médico vai ser chamado, e tem todo um processo de defesa, e as punições para o veterinário vão desde uma simples advertência sigilosa até a cassação do exercício. Perfeito. Eu queria fazer só um comentário. O que eu acho mais legal dessa proibição não é o efeito que ela vai ter sobre o veterinário que infringe a resolução, mas o efeito que ela vai ter na sociedade para deixar claro, e cada vez mais claro, que a gente não pode fazer o que quer com os animais e que eles têm que ser respeitados pelo valor intrínseco deles e pelos interesses intrínsecos dele, não pelos nossos interesses. Não, ouvindo vocês falarem, você quando falou, né, que o rabo faz parte da coluna do cachorro e aí cortar um pedaço disso pode dar uma inflamação no cérebro também, a mesma coisa nas unhas, né, a dor que esse animal sente e depois também o gato, porque ele usa as unhas, né? Faz parte dele, da natureza dele fazer isso, né? E quem gosta de animais quer fazer o bem a eles, né? Então, nem combinava, né, com a... Não faz sentido. Nem combinava, mas essa coisa de cortar o rabo era quase que normal, né? Até quase obrigatório. Você sabe que a gente estranha mais hoje quando a gente vê um poodle e um cocker com rabo do que quando a gente vê sem rabo. Quando a gente não estranha, tá normal. Quando vê com rabo, estranha. A gente vai ter que se acostumar com isso ainda, né? Mas é muito legal porque deixa claro que assim, a gente não pode amputar um outro ser para agradar um interesse que é nosso e puramente... E é um interesse até vil, né? Estético e... Eu já comprei cachorrinha que já veio sem o rabo, né? Porque corta um pequenininho, né, como você falou, e então ela já veio sem o rabo. Quando chegou na minha casa já estava assim, que é uma coisa estranha. Você fala, por que não tem rabo, né? Mas isso é aqui no Brasil e a comunidade dos criadores está um pouco mais evoluída nesse sentido. Hoje a gente tem padrões de raças que antigamente eram de orelha cortada e rabo cortado, em que os juízes aceitam perfeitamente que a orelha seja inteira e o rabo também. E isso não é de agora, já tem anos que isso vem acontecendo. Então, por exemplo, eu sei os boxers, eles não precisam mais ter a cauda cortada e a orelha cortada, os dobermans não precisam mais, né? Então, os criadores também já aderiram a isso, e especialmente fora do Brasil, em outros países, vários países, já é perfeitamente aceito um cão não ter o rabo e a orelha cortada. E, Fernando, eu não sei se você se lembra, já antes de 2008, a nossa associação fez uma pesquisa em congressos veterinários e, na época, a maioria dos veterinários já era contra o corte de rabinho. Né? Olha, isso quer dizer que era uma... Que bom que essa lei passou. É tão bom, né, quando a gente vê a evolução do ser humano, né, quando a gente vê que um hábito é uma crença, né, uma cultura é mudado. Isso que faz parte da evolução, porque, inclusive, parecia o oposto. Parecia que era bom para o cachorro cortar a orelha, que ia dar infecção, e o rabo também, não sei. Tinha um pouco essa cultura. Tinha um pouco essa ideia. Que era ruim, então por isso que tinha que cortar. E isso foi tudo desmistificado, né? Nada como derrubar um mito para o bem da saúde. Exatamente. Hoje as pessoas estão muito mais conscientes dessas coisas, né?
né? Desde como chamar uma outra pessoa, né? Como se referir a uma outra pessoa, até essas coisas com os animais. Né? Léo, a sociedade está mudando tanto com os animais. As pessoas dormem na cama com seus animais. Agora elas já podem ser enterradas no mesmo túmulo que seus animais. Elas comem a mesma comida que os seus animais, porque muita gente dá comida e não dá ração. Só falta dividir o mesmo médico agora. Eu outro dia enterrei uma cachorrinha com toda a cerimônia, aquela coisa toda. Eu fiquei... Você sabe, porque antigamente, no meu tempo, jogava no lixo, né? Era uma coisa agora, horrorosa. para a gente encerrar, então, a nossa conversa, essa, então, é uma lei que facilmente pegará, porque parece que, então, médicos e também os donos dos cachorros e dos animais de estimação estão em consenso. Eu acho que a maioria da sociedade e da comunidade veterinária é a favor Eu acho de que evitar. um grande jeito de divulgar isso também é através dos pet shops, né? Sim. Que eu sei até de pet shop que fazia isso, que cortava, né? Os rabos. E eu acho que não depende, a lei mesmo, como a Adriana falou, para pegar, eu acho que aí tem que ter um envolvimento de toda a sociedade. O veterinário tem que parar de cortar, o criador tem que parar de divulgar que é legal cortar e a pessoa que compra já tem que saber que não deve cortar mesmo, né? Tem que ser uma união de consciências. Então a gente termina com esse apelo, então, para as pessoas terem consciência e fazerem o bem aos animais delas. Todos. Eles devem estar todos latindo hoje aí na Avenida Paulista. Maravilha, obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Maravilha. Bom, e agora vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já a gente volta, ó. Daqui a pouco tem a música de Alexandre Aguiar.